A escultura pública de Porto Alegre, obra literária comemorativa dos 250 anos da capital dos gaúchos, de autoria do professor José Francisco Alves, foi lançada na Casa da Memória da Unimed Federação, nesse sábado agora, 11 de junho. Eu estive lá naquele frio todo. Pode contar a matéria, Tiago. Dr. Gilberto Schwartzman, presente nessa manhã gelada, mas festiva aqui na Casa da Memória da Unimed Federação, lançamento do livro 250 anos de Porto Alegre. O que o Dr. Gilberto pode dizer desse livro, dessa obra? Olha, eu acompanhei numa posição muito privilegiada a conclusão dessa obra, que é um trabalho de muito tempo e muito esforço e muito talento do seu autor, o nosso querido professor de História da Arte, o José Francisco Alves, que nos deu uma joia. Esse livro não é uma coisa trivial. É um livro que eu acho que vai ficar para consulta em bibliotecas, em universidades, porque ele contém praticamente tudo que há do ponto de vista de esculturas na nossa cidade, aquelas que foram realizadas e mesmo as que foram planejadas e não realizadas. Além disso, ele tem um acervo fotográfico de quase 2.000 imagens. Isso não existe em nenhuma fonte de referência aqui em Porto Alegre. E tem verbetes, tem descrição do autor, as circunstâncias em que as obras foram feitas, muitas vezes os materiais utilizados. Então, é uma joia rara. Nós estamos todos de parabéns. Esse é o professor José Francisco Alves, o autor dessa obra, elogiadíssima pelo Dr. Gilberto Schwartzman. Diz que você foi muito feliz em todo esse trabalho. Muito obrigado. Realmente foi uma luta tremenda, né, para poder fazer uma bela homenagem a Porto Alegre. Afinal, são 250 anos, né, e é preciso uma obra comemorativa à altura, né. Então aí uma parte da cidade está bem esquadrinhada aqui, que são as nossas esculturas, a nossa arte pública, né? O nosso patrimônio artístico. E está aí à disposição da comunidade, né? Esse marco importantíssimo no nosso aniversário. Aonde se adquire o livro? O livro depois vai ficar nas livrarias do ramo, né? Sim. E também sites como o Estante Virtual, né? Para as pessoas de fora também ter. E aqui nas nossas livrarias de arte que temos na cidade, né? Museu de Arte do Rio Grande do Sul e outras, né? Meus cumprimentos. Muito obrigado pela atenção. Estamos com o presidente da federação, Dr. Mai, que está muito feliz com o livro que ele recebeu hoje. De onde veio esse livro, Dr. Mai? Esse parece aquelas coisas da infância ou da juventude, que diz assim, o correio está chegando. E aí eu desci e vi o pacotinho do correio, eu sabia o que era. Chego lá, é um livro em francês, né, original, do Albert Camus, que é prêmio Nobel de literatura. Nasceu na Argélia, mas se tornou famoso como escritor. É um escritor que eu admiro muito, estudei muito o Camus, e que morreu com 47 anos. Jovem, 1960. Ele nasceu em 1913 e morreu em 1960. E aí eu encontrei nas minhas buscas por aí esse livro dele autografado. Autografado por ele? Autografado por ele. Em 1958. Portanto, 2 anos antes de morrer. Então é uma preciosidade, né? É aquela coisa que... E eu estou cuidando para que não caia vinho em cima. Doutor Mai, uma manhã gelada, mas quente aqui, no afeto, no carinho das pessoas, todo mundo muito encantado com a beleza da obra dos 250 anos de Porto Alegre, que teve uma participação decisiva sua, apoiando essa produção literária. Para nós, a Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul, é uma imensa satisfação. Eu diria que a honra em ter participado dessa obra de arte, isso não é um livro, isso não é um catálogo, é uma obra de arte, tá? Que foi feita pelo professor José Francisco Alves,
numa pesquisa incansável, né? Então nós temos aqui a Escultura Pública de Porto Alegre, o patrocínio é nosso, a Casa da Memória está aí para isso, fazer essa integração com a cultura, como já tantas vezes falamos, tantas exposições tiveram aqui, a última foi a Semana de Arte Moderna. Foi espetacular, né? E cuja entrevista já foi reproduzida aí, inclusive pelas pessoas que eu tenho na internet, por tudo. Sempre com o nosso jovem Alexandre Appel. Então, e hoje, então, estamos aqui, está autografando aí a obra, né? O professor Francisco Alves, e isso aqui é uma coisa que deverá, certamente, fazer parte das bibliotecas de Porto Alegre, dos museus, das casas de cultura, das pesquisas que podem ser feitas. E mais uma coisa ainda, é uma homenagem da Unimed para a Prefeitura de Porto Alegre, atual também, e histórica, passada, aos 250 anos da sua fundação. Então é isso que nós estamos comemorando hoje aqui. Olha, excelente. Eu fiquei encantado com a obra. O Dr. Gilberto Schwartzman se referiu como sendo realmente, como o senhor disse, doutor Maio, uma publicação excepcional, fora de série. E realmente vem a coroar os 250 anos da capital com um prefeito que tem se dedicado muito à nossa cidade, tem melhorado muito a cidade, né, doutor? Sim, nós acreditamos muito no nosso prefeito Sebastião Melo, né? E vemos assim aquele conhecimento que ele já deveria ter sido eleito anteriormente, né? O conhecimento que ele adquiriu da cidade como vice-prefeito um período, e agora felizmente está aí fazendo essa integração entre o sólido, o concreto e a cultura, né? Nesse pessoal que ele também tem aí como assessorias que são do mais alto nível cultural. Parabéns, doutor Mário. Obrigado. Rogério Beidac, secretário especial dos 250 anos de Porto Alegre, representando o prefeito Sebastião Melo nessa manhã gelada, mas festiva, que o lançamento é uma obra muito bonita, né, Rogério? Sem dúvida, o clima é frio, mas aqui o coração e a história que está sendo entregue é extremamente quente e extremamente proveitosa. Como há pouco o Dr. Mai comentou aqui na abertura do evento, isso aqui a gente não sabe se é um livro ou um catálogo, mas o que a gente sabe que isso aqui é história, isso aqui é maravilhoso, isso aqui, se possível, até quero conversar depois com a Unimed, para a gente poder ter uma em cada escola municipal. Excelente ideia. Porque eu acho que é importante esse resgate. Isso aqui vai ser base também para todo um projeto de turismo na cidade. Acho que nós temos que avançar com esse documento, nós temos que começar a colocar QR codes com essas informações por toda a cidade, para as pessoas também se apropriarem dessas informações, um trabalho de pesquisa de 20 anos, pelo amor de Deus, que coisa linda. Então, eu acho que Porto Alegre ganhou um presente inacreditável hoje. Parabéns ao José Francisco por esse trabalho, parabéns à Unimed, à Federação, ao CID que apoiou. Eu acho que a cidade é isso, a cidade é um somatório de esforços para nós poder conciliar o passado, o presente e construir um futuro ainda melhor para a cidade. Uma alegria revê-lo. Prazer, meu querido. Saudade de ti. Eu também. Esse grupo, digamos assim, plenário, como que que hoje aqui se encontra, se reúne com a citação das representatividades que o Salles já nominou, cada um de vocês, na sua forma de representar não só a prefeitura, o município, as demais instituições, a nossa querida Associação Médica. Esta história que hoje aqui tem uma parcela do seu andamento, começou um dia, alguns anos, lá na sede da Federação das Unimed, que é nessa mesma rua, aqui do outro lado, quando eu
muito ligado ao que eu chamo de ofício paralelo, que é a medicina e a literatura, pelo outro lado, como outros que estão aqui, tem a medicina e a arte plástica, a medicina e a escultura, como nós já fizemos aqui a apresentação, como nosso querido Gilberto Schwartzman tem diversos ofícios paralelos, ele é multidisciplinar. Tá? Então, eu chamei uma das nossas secretárias e disse, tá, as fotografias que nós temos aqui durante esses 20 anos, 30 anos, hoje são 50, ainda sou presidente, mas estava naquele período lá. Onde é que estão essas fotografias históricas, os primeiros presidentes? Está numa caixa. Ele trouxe um baú, tinha umas 5.000 fotografias lá dentro, tudo misturado e tal. E, cara, dada meu lado cultural, de interesse, de pesquisa, vou organizar essas fotografias aí num álbum, ainda era assim, não tinha. Aí pegou, fez os álbuns, aqui, lá. A partir desse momento, os colegas lá me valorizaram, que essas fotografias aí, com as atas, com os papéis, com os documentos. Eu já naquela época dizia o que eu repito, que tantas vezes os salvos que nos acompanham nessas jornadas pelo estado do Rio Grande do Sul, pelas viagens afora, milhares de quilômetros já fizemos, vamos fazer mais visitando as nossas unidades, Uruguaiana, Livramento, Itaqui, imagina, Santa Rosa. Tá? Eu digo o seguinte, e é o que vale também para essa casa aqui, e é o que vale quando vocês estiverem na inauguração aqui no anexo, que já está o esboço feito, e a escultura que terá ali pelo nosso artista, escultor que está aqui conosco, estava há pouco, de 3,5 metros de altura. Né? O secretário já disse que só a gente põe num local público. Eu dizia o seguinte, mesmo com a inovação, mesmo com o avanço da tecnologia, mesmo com tudo que na área de saúde, em todas as outras áreas, se constrói e se construirá nos próximos 50, 100, 200 anos pela frente, o ponto principal é o homem. E sendo assim, a memória ela é o alicerce da construção desse edifício, da modernidade, da pós-modernidade, da pós-pós, tudo que quiser inventar. Sempre as máquinas estarão a serviço do homem. Esse é o meu ponto principal que eu vejo, infelizmente, hoje nem tanto respeitado. Então, com isso, nós começamos. A partir daí vieram as atas, depois vieram os outros documentos, depois veio aquilo, foi num crescimento tal, e eu pensei, não estou mais com esses papéis velhos, aí descobrimos o Everton, historiador, professor, doutor, trouxemos o Everton para essa casa e a partir daí isso começou a dar um lado didático, profissional. Se vocês olharem aqui no primeiro andar, tem todo um espaço lá, com uma temperatura adequada, com todas as condições para guardar esse material. Não significa dizer assim, esse é um dinossauro, né, voltado ao passado. Não, o material, fisicamente, ela não fosse isso. Nós não saberíamos hoje nada sobre Leonardo da Vinci e sobre todo aquele período anterior, no qual ele deixou 7.200 páginas em cadernos escritos. Então, é o tipo da situação que não há necessidade de se cultuar no sentido de não avançar, de não progredir, de não ter a tecnologia, de não ter... Claro que isso é útil, mas nunca esquecendo que a base disso está naquilo que foi construído no decorrer todo esse tempo. Bem, e por isso que tem essa casa, e por isso que a federação se envolve com isso, e por isso que nós estamos homenageando hoje aos 250 anos do município,
de Porto Alegre com essa obra. Eu vinha pensando já outra vez de como denominar isso aqui. É um livro? Não, muito mais que um livro. É um catálogo? É um álbum de fotografias? Não, muito mais do que isso. Tudo que tem aqui dentro. Isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui é igual à escultura que está lá, é igual às pinturas que nós vimos aqui, do Di Cavalcanti e de outros. É uma obra de arte. E em 20 e poucos anos de pesquisa que fosse, eu acredito que isso é definitivo, né, Francisco? Isso é definitivo. Isso terá que ir para as bibliotecas, os museus, para as casas de cultura, para as memórias que tem por aqui. Né? O Gilberto vai se encarregar de levar adiante pelo que ele tem hoje de relacionamentos e nessa área cultural também.